Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Nesse vídeo a gente vai estar abordando aqui o tema da API V2, né? A API V1 há algumas semanas atrás ela parou de funcionar, então tem uma galera aí que fazia requisições com a V1 e não tá mais conseguindo fazer, tá meio perdido, e tem também a galera nova que nunca utilizou a API para poder fazer automações com Go High Level e tá querendo aprender. Então hoje a gente vai estar aprendendo aí a ler essa documentação API V2, entender como ela funciona e vamos fazer na prática, né, algumas requisições ali a nível de subconta, tá bom? Nesse vídeo especificamente a gente não vai trabalhar ali algumas automações a níveis de agência, mas basicamente é o mesmo passo a passo, tá? Não vai ter muita diferença, mas nesse vídeo a gente vai direto para a subconta e fazer algumas coisas ali dentro da subconta com a API V2. A principal diferença da API V1 para a V2 vai ser o método de autenticação, que é um pouco diferente ali da V1, né? E também a gente vai ter alguns endpoints a mais, né? Como, por exemplo, requisições de notas, adicionar ou remover notas, funis e outras coisas que a gente não conseguia fazer com a API V1 e agora a gente consegue fazer com a V2. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bora aprender a usar essa API V2. Então, essa documentação aqui que eu estou compartilhando a tela com vocês é a documentação da API V2. Basicamente, tá, galera? Eu não sou programador, tá? E eu imagino que talvez você que esteja assistindo também não seja programador, mas fica tranquilo que aqui nesse vídeo a gente vai conseguir fazer, mesmo sem ter conhecimento de programação. Basicamente, a documentação API é um tutorial, é um passo a passo detalhado de como que eu tenho que fazer essa requisição para dentro ali do Go High Level. Então, por exemplo, se eu quero criar um contato via API, então eu vou vir aqui em contatos, e aí ele tem aqui as requisições, criar um contato, deletar um contato, atualizar um contato. Se eu quiser criar um contato, eu vou vir aqui e ele vai me dar um tutorial bem detalhado de tudo que tem que ter no cabeçalho, tudo que tem que ter no corpo, como é que vai funcionar essa requisição, um exemplo de body, um exemplo de corpo aqui do lado. Então, basicamente, essa documentação ela vai ser o nosso guia para a gente aprender ali a utilizar a API V2. Diferente da API V1, que na API V1, não sei se você aí já utilizou ela antes, mas na API V1 eu conseguia fazer tudo isso aqui utilizando aquele token principal. Bastava a gente vir aqui nas configurações, perfil da agência, ele tem a API Key aqui, que servia para tudo. Então, qualquer coisa que eu quisesse fazer na API V1, qualquer uma dessas ações, eu conseguia fazer com esse token único, né? Essa autenticação única. E na API V2 vai ser um pouco diferente. Então, por exemplo, seguindo a documentação aqui, se eu quiser criar um contato via API, eu preciso que a minha chave API, né, a minha integração privada, já vou mostrar para vocês como que a gente configura isso, mas eu preciso que ela tenha a permissão, os escopos seguintes. Então, para eu criar um contato, eu preciso que tenha o escopo lá na integração privada de contatos write e somente essa. Se eu quiser, por exemplo, fazer alguma outra coisa, por exemplo, eu quero criar uma oportunidade. Então, oportunidades... Cadê? Create Opportunity. Para eu criar a oportunidade, eu preciso que o meu Private Integrations tenha esse escopo. Ou seja, não é porque eu gerei ali uma chave API que tem o escopo de contatos que eu vou poder utilizar a mesma chave API para oportunidades. Obviamente que a mesma chave API ali, que eu consigo adicionar mais de um escopo, então eu posso ter uma única que faz várias coisas, que mexe com contato, com oportunidade, que pode apagar, ler. Vocês vão perceber aqui, por exemplo, que para eu criar uma oportunidade, eu tenho que ter esse aqui, ó, Opportunities Write, mas se eu quiser fazer alguma outra coisa dentro das oportunidades, deixa eu ver o Get. Ó, o Get é diferente, eu preciso do escopo Opportunities Read Only. O post aqui, né, esse aqui tem que ter o Opportunities Write. O put também, né, caso eu queira atualizar um status. Então aqui dentro da nossa documentação, eles vão dizer exatamente o que a gente vai precisar aí para poder, por exemplo, criar um contato. Então vamos de prática, né? Como que eu crio essa chave API, né, essa Private Integrations, que a partir de agora não é mais essa? Que na V1 a gente utilizava essa daqui, né? Na V2, a gente vai ter que vir aqui, ó, configurações. Aí eu vou descer um pouquinho aqui, eu vou vir para
Se tiver em inglês aí para você, ele vai estar como Private Integrations. Aqui no meu tá traduzido, tá automações privado. Deveria ser automações privadas, né? Mas, enfim. E a gente vai criar uma nova integration aqui, ó, um Private Integration da API V2, beleza? Então eu vou criar uma nova. Vou dar um nome, então vou botar aqui aula do YouTube, criar contato. Essa chave API, essa Private Integration que eu vou criar ela aqui, ela não vai conseguir, por exemplo, criar uma oportunidade, ou fazer um agendamento, ou ativar uma automação. Por quê? Porque dentro dos escopos aqui, que a gente vai avançar, eu escolho agora os escopos. Dentro dos escopos eu vou botar só o contato. Vou botar aqui, ó, ver e editar contatos. Então, se eu quiser fazer algum outro tipo de automação via API com essa Private Integrations que vai ser gerada aqui, eu teria que ativar os escopos aqui. Então, se eu quiser mexer com associação, com objetos, com cobranças, com formulários, editar formulário via API, qualquer outra coisa que eu precise fazer via API, adicionar, sei lá, tags, enfim, qualquer outra coisa que eu precisar, eu vou obrigatoriamente ter que adicionar essa permissão, esse escopo, né, dentro aqui da lista de permissões que essa Private Integrations vai ter. Para fins aqui da gente ser bem prático, eu vou colocar aqui que essa nossa Private Integrations só vai ter escopos de ver contatos e editar contatos. Basicamente é isso. Eu vou criar, ele já vai gerar uma chave API aqui, e essa chave API aqui vai ser o que a gente vai utilizar para poder fazer essa requisição na API V2, e a gente vai montar junto isso aqui, tá? Vou pedir pro nosso editor aí dar uma embaçada aí para vocês não verem aqui a minha chave API, né? Mas vamos lá, eu vou copiar essa chave aqui, vou deixar salvo aqui, deixa eu ver aqui na outra tela, rapidão, pronto, deixei salvo aqui no meu WhatsApp. E a gente vai utilizar essa chave API para poder fazer a requisição. Bora voltar para a nossa documentação? Então, ó, aqui na documentação, para criar o contato, ele diz que eu tenho que ter uma chave API com esse escopo, que é o write, contacts write aqui, que eu já adicionei, a gente já criou uma chave API que tem essa permissão. Então eu vou fazer essa requisição exatamente igual está na documentação, e eu decidi aqui, nesse vídeo, utilizar o make para poder fazer isso. Eu gosto muito do make. Tem gente que usa N8N, se preferir usar N8N, tá tudo certo, tá? Mas eu gosto muito mesmo do make, ele já tem muita coisa nativa aqui, recebe sempre atualização, suporte incrível, taxa de resposta bem rápida, enfim, gosto bastante do make. Mas isso aqui que eu vou fazer aqui, galera, vocês poderiam fazer, por exemplo, através de um chatbot, através de uma IA que consiga fazer requisições API, tanto faz, tá? Que a gente vai só ler a documentação, fazer a requisição aqui, o HTTP, e ver ele funcionando ali ao vivo e a cores, né? Então eu vou vir aqui no make, vou criar um módulozinho aqui, que é o HTTP make a request, ou seja, vou fazer uma requisição. Na hora de fazer essa requisição aqui, o que a nossa documentação fala pra gente? Ó, na documentação ele me diz que para eu criar o contato, eu tenho que fazer uma requisição para esse endpoint aqui, essa URL. Então eu vou literalmente copiar o que está aqui. Bora lá no make e cola. Beleza? Cuidado com os espaços. Vê se não tem nenhum espaço no final, no início, e vê se ele está igualzinho. Beleza? Colei aqui a URL. Aí ele me diz aqui na documentação que tem que ser o método post. Beleza, então eu vou vir aqui na minha requisição, vou botar que é o método post, não é nenhum dos outros, né? Tem algumas outras requisições que a gente possa fazer, ó, que é outros métodos, né? Um get, um del, um put. No caso de criar contato, é o post. Então a gente vai só Ctrl+C, Ctrl+V, que está na documentação, a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai para as headers, né? Nesse exemplo que ele dá aqui para mim no lado direito, ó, eu não sei se vai dar para vocês lerem aí. Deixa eu tentar dar um zoom. Porque a minha tela é meio grande, talvez fique pequenininho, né? Mas ele me diz aqui, ó, que eu tenho como header, que eu tenho que botar aqui, né, o endpoint, igual a gente já fez, a URL, beleza. Método post. E aqui, ó, onde tem esse Hzinho, nesse exemplo, ele tá te dizendo que isso aqui é cabeçalho. Que isso aqui são as headers da requisição. Aí ele diz que dentro das headers, eu vou ter essa header aqui, content type. Então, galera, Ctrl+C, Ctrl+V. Vem aqui, adiciona header, Ctrl+V.
E ele me diz que o valor do content type é isso aqui, ó, application JSON. Então vamos lá, o valor do content type application JSON. Aí tem outro header, tem 3 cabeçalhos, né? Tem esse de cima, esse do meio e esse de baixo. O do meio é isso aqui, ó, accept. Então vamos lá, nome do objeto aqui do cabeçalho é accept. Application JSON é o valor. E cadê mais? E o terceiro é o authorization. Então, mais um cabeçalho, authorization. E ele fala aqui para mim, ó, que dentro do authorization eu tenho que ter escrito bearer, espaço e o token. Que token é esse? É justamente aquele que a gente criou lá na hora do Private Integrations. Quando eu criei lá, escolhi os escopos, no final ele me dá uma chave lá, uma integração privada, e é justamente essa integração privada que eu vou colar aqui. Lembrando novamente, esse token, essa chave privada, ela só vai servir para criar e editar contatos. Se eu quiser fazer alguma requisição de oportunidade, tarefas ou qualquer outra coisa, ou eu teria que criar um novo Private Integrations, ou eu teria que vir aqui, volta e edita. Ó, tem como clicar nos 3 pontinhos aqui e vir editar. E aí eu consigo editar essa mesma chave e fazer com que ela tenha mais permissões, né? Mas beleza, então bora continuar. Então eu tenho que colocar aqui, de acordo com a documentação, esse bearer aqui, espaço, vamos lá, bearer, espaço, e a nossa chave API, que eu copiei, tá aqui na minha outra tela, e colo aqui. Beleza? Feito isso, nosso cabeçalho, toda a parte de autenticação aqui, ela já tá linda, já tá pronto. Diferente da outra, né? Basicamente essa é a principal diferença. Que na outra a gente tinha uma chave API única, que a gente criava lá dentro das configurações, e nessa agora dos Private Integrations, ela vai ter os escopos, né? Então, nosso cabeçalho está pronto, aí a gente vai voltar na documentação, e a gente vai ver aqui o seguinte. Ó, ele pede também que no cabeçalho tenha isso aqui, ó, required, é obrigatório. Ele pede que eu tenha esse version aqui, então vamos lá, copio o version. Faltou um cabeçalho, então versão. E ele me diz aqui quais os possíveis valores do version aqui, né? Da versão. Só tem um valor possível. Então eu vou copiar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Possible values é a quantidade de respostas. Só existe uma no momento, né? Que é a versão do dia 28/7 de 2021. Então eu vou copiar exatamente o que está aqui e cola nos valores. Beleza, agora oficialmente finalizamos aqui o header e a gente vai para o body, o corpo da nossa requisição. Tem algumas informações aqui nessa requisição que não são obrigatórias e outras que são obrigatórias. Então o principal é, eu preciso do Location ID, que é, se eu quiser criar um contato nessa subconta aqui, a gente tem um white label do Go High Level. Você que tem vontade de ter um white label do Go High Level com o nosso acompanhamento, com o nosso treinamento, a gente tem grupos específicos, faz calls individuais com os nossos mentorados e os nossos afiliados. Não é igual a gente vê muito aí o pessoal vendendo conteúdo de Go High Level, um monte de PDF de 2023, 2022. Então eu não quero que os meus afiliados sofram como eu sofri quando eu comecei. Então se você quer iniciar aí sua jornada com Go High Level, aqui na descrição do vídeo tem um link lá para você se cadastrar. Se você estiver apto lá, a gente já vai iniciar gratuitamente, tá? Mas beleza. Então eu tenho que identificar qual conta. Porque, por exemplo, nessa conta aqui, nesse meu white label do Go High Level, que é o Control Lead, a gente tem mais de 500 subcontas. Então eu tenho que identificar qual vai ser a subconta que eu vou criar o contato. Eu quero aqui criar um contato em qual subconta? Então esse é um campo obrigatório que tem que existir ali no corpo, então a gente vai começar por ele. Vou copiar aqui o Location ID. É um corpo, tá? Ó, não é header. Então bora lá na nossa requisição, body type. A gente poderia usar esse rol aqui, só que esse rol aqui eu teria que construir no dedo a requisição. Então eu teria que botar a chavezinha aqui, abre parênteses, Location ID, para fins de ser mais fácil. Até se você ainda não faz essas requisições API, recomendo que utilize o make, tá? E a gente vai utilizar esse aqui, ó, application xxx, blá 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 blá, que esse aqui basicamente ele constrói
ali o corpo dessa requisição, eu só preciso identificar aqui os campos, igual a gente fez aqui no cabeçalho, né? Então ele diz aqui na documentação que eu tenho que ter o Location ID no corpo, então vamos lá, Location ID. Simples assim. Aqui no Location ID eu tenho que botar o Location ID da subconta ali, né? Vai ter alguns casos, por exemplo, que você vai fazer uma automação e esse Location ID vai vir por aqui. Por exemplo, vai vir, sei lá, um webhook de um chatbot ou de uma outra conta, uma outra subconta do Go High Level, e essa subconta vai enviar ali o Location ID. Beleza, aí a gente vai pegar o campo do Location ID que vai vir na requisição, ele vai estar lá, sei lá, mais ou menos Location ID, vai estar uma coisa parecida com isso aqui, só que ele vai aparecer aqui, né? Para você que usa o Make, você vai ver que ele, quando identifica os campos, ele já aparece, ó. Por exemplo, se eu quiser selecionar esse campo, ele vem aqui. No seu caso, você teria que botar o campo do Location ID, ou se você quer fazer uma automação já mais engessada, que só vai servir para esse Location ID, por exemplo, eu quero que essa automação só sirva para essa subconta. Você pode vir aqui na URL, ó, copia o Location ID aqui na URL, ó, ele vai estar depois de Location. Vai estar aí gohighlevel.com.br /v2/location e vai ter um código. Esse é o seu Location ID. Se você tiver com dificuldades de encontrar o Location ID, você pode pegar na URL, bem facinho de encontrar, tá? Então ele pede o Location ID no corpo, cola o Location ID, e vamos lá para a nossa documentação. O restante não é obrigatório, aparentemente, né? Mas não faz sentido eu criar um contato que não tenha nome, telefone e e-mail. Ou pelo menos nome, telefone ou nome e e-mail. Então a gente vai fazer uma requisição de criar um contato com o nome. Então copia exatamente igual tá aqui, tá? Não vem aqui, galera, escreve nome. Por quê? Porque o Go High Level não entende nome. O que ele entende? Name. Exatamente igual tá na documentação, beleza? Essa é aqui, é o nome do objeto que a gente vai enviar. Então o nome é o nome do lead. Eu vou botar aqui Alisson do YouTube. Esse é o nome do nosso lead, né? Beleza? E aí eu vou botar também nessa requisição o e-mail. Então adiciona mais um elemento aqui no corpo. O e-mail é o Alisson do YouTube @gmail.com. Então vamos lá. Esse e-mail não existe, tá, galera? E vamos adicionar aqui também o fone. Ele dá até um exemplo aqui, ó. O telefone tem que ter o DDI, que é o código do país, tá? O DDD e o restante do número. Por padrão, geralmente se você faz uma requisição sem o DDI, ele vai adaptar para o país que está aqui nas configurações, ó. Vamos lá, cadê? Então, ó, essa minha conta aqui está no Brasil. Então, se eu fizer uma conta sem o DDI, às vezes ele dá pau e não funciona, mas às vezes ele entende. Não, tá sem o DDI, mas a conta é do Brasil, então é mais 55. Mas para a gente fazer bonitinho, a gente vai enviar o número bonitinho, igual tá aqui, né? Nessa documentação. E aí eu vou enviar, além do nome, Location ID, nome e e-mail, eu vou enviar também o telefone, que é o fone. Aí eu vou inventar um número aqui, tá? Então 5561 e vou inventar um número aqui, pode ser esse aqui, beleza? É um número fictício. Lembrando, galera, quando você for fazer a requisição, por exemplo, vindo de um chatbot, não vai ser o campo fixo aqui, não vai ser um número digitado, vai ser um campo que esse campo do fone que vai vir, ele vai ter essa informação do telefone, tá bom? Para fins aqui de teste, de entender a documentação API, eu estou criando valores fictícios aqui nessa requisição. E vamos ver o que mais que tem aqui na nossa documentação. Eu não quero adicionar nenhuma tag, se eu quisesse eu teria que fazer um array aqui. Aparentemente, galera, é isso. Eu acho que eu já criei a requisição todinha. Vamos testar para ver se eu cometi algum erro. Eu vou salvar aqui e eu vou clicar com o botão direito e Run this module only. E deu certo, galera. Se tivesse dado errado, ele não volta aqui o código 201. Esse código aqui quer dizer que deu certo, que o contato foi criado perfeitamente e que a requisição feita na API V2 deu certo. Vamos lá na nossa subconta, contatos, e ver se o contato existe aqui. Vamos lá. Alisson do YouTube. Galera, então, perfeito, tá? A gente, nesse vídeo, conseguiu, de forma bem objetiva, prática e fácil, ler a documentação, entender os escopos,
criar as Private Integrations, fazer uma requisição aqui ao vivo junto com vocês, testar e deu tudo certo. Finalmente conseguimos aqui criar o contato via API. E aqui, galera, é exatamente o mesmo passo a passo para qualquer outra coisa que você quiser fazer na V2. Eu gosto de usar o exemplo de contatos e oportunidades, que é o que o pessoal mais usa, né? Então, vem nas oportunidades, quer criar uma oportunidade? Vem aqui, ó, Create Opportunity, tem o Endpoint, tem o método Post, tem aqui o escopo que você tem que botar no Private Integrations, tem os campos que são obrigatórios, então, ó, para você criar uma oportunidade, ele tem mais campos obrigatórios. Eu precisaria do Pipeline ID, do Location ID, o nome é obrigatório, o status é obrigatório, e ele me dá mais opções que não são obrigatórias, como por exemplo os Custom Fields, ó, que aqui no canto direito tem um exemplo de requisição, tá bom? Sempre se estiver com dúvida, se baseia por esse exemplo aqui que ele mostra exatamente como é que tem que ser feito. Na verdade, esse de baixo aqui é, se eu não me engano, é a resposta. O input, né, que é a entrada, ele é esse de cima aqui, ó. Você sobe a tela, coloca aqui para expandir e aqui tem um exemplo de requisição, com o cabeçalho, tudo que tem que ir nele, e basicamente é isso. Galera, acredito que é isso, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, não sei, se você já usa o Go High Level aí, precisar de ajuda, quiser uma mentoria, fica à vontade. Se você ainda não usa o Go High Level e precisa de uma ajuda com isso, pode se cadastrar aqui no formulário, cria o seu white label aí com a nossa mentoria, com a nossa afiliação, que a gente vai te ajudar a fazer isso, tá? Muito provavelmente gratuitamente, tá bom? Além da quantidade absurda que a gente tem de conteúdo, templates prontos, grupos individuais no WhatsApp, se precisar de uma ajuda específica, a gente tá ali à disposição. E acredito que é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí de alguma forma. Deixa eu voltar aqui para mostrar a minha cara inteira. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma com esse vídeo aí da API V2, vocês viram que é bem simples. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo. E galera, é isso. Muito obrigado mesmo, tá? Vejo vocês na próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.